Fala pessoal, estamos hoje recebendo aqui nosso querido Brunão. Brunão, seja bem-vindo ao nosso podcast, onde ele vai estar abordando aqui assuntos relacionados ao TAF. Tá bom, pessoal? Se apresente um pouquinho aí, pessoal. Quem é o Bruno, professor de Educação Física? Fale um pouquinho aqui pro pessoal, por favor. Bom, sou Bruno Sales, personal trainer, sou proprietário do Pro Studio Saúde e Performance. Estou aqui, convite do professor Luiz Felipe, uma honra estar aqui com vocês e vim ajudar um pouquinho a ensinar um pouquinho aos alunos sobre o TAF. O que você tem que fazer para passar no TAF? Qual a importância do TAF? E quais são os cuidados que você tem que ter para poder treinar corretamente e passar na prova? Legal, Bruno. A gente observa esse tempo todo que nós temos o IPM, que nós estamos tendo turmas para as carreiras militares, a gente observa que o aluno ele estuda muito, né, o intelecto para a prova, para passar na prova. Ele é até um bom aluno ali, a gente sabe que ele vai passar na prova intelectual, mas a gente observa que ele tem muita dificuldade em fazer as outras coisas que também estão no edital. E uma delas, um dos requisitos que tem no edital é o TAF. E a gente observa que essa dificuldade que o aluno tem é uma dificuldade enorme, e eu gostaria de saber de início assim, qual é a importância para o TAF nesse trajeto? Um dia desses, eu escutei assim de um profissional dentro do Exército que ele disse assim: Felipe, o TAF, ele é uma matéria. Até então eu não tinha entendido que o TAF também era uma matéria, né? Mas a partir dali eu comecei a entender e comecei a abordar esse tipo de assunto com nossos alunos. E o que é importante nesse momento? Qual a importância do TAF nesse processo de estudo para concurso público? Então, basicamente, o TAF, assim como o colega falou, o TAF é uma matéria, certo? Assim como a educação física é uma matéria nas escolas, porque a gente tem que incluir o nosso corpo, não só nossa mente. Então, esse corpo estando forte e preparado para todos os desafios vai ser essencial na carreira militar, que o militar pode ter qualquer tipo de adversidade a qualquer momento. Então, nosso corpo, assim como a nossa mente, precisa estar extremamente preparado para poder superar todos os desafios. E eu acho que o TAF é justamente isso: separar aqueles que vão ter corpo forte e a mente forte por completo. Então, não adianta estudar demais para a prova a prova escrita e não estar com o corpo preparado. Exatamente porque reprova, né? É um Né? requisito do edital que reprova. E quais são os pré-requisitos para passar no TAF? Basicamente, a gente precisa de uma rotina de treinamento extremamente específica para cada um, porém não tem bicho de sete cabeças. Esse específico é fazer o que está no edital. Então, se no teu edital você precisa fazer a corrida no tempo X determinado, você precisa fazer quantidade de barras abdominal, a natação ou flexão de braço, então você tem que, no mínimo, fazer a quantidade mínima que exige no edital. Esses são os pré-requisitos, basicamente, né? E você precisa ter essa rotina regular, porque só assim você consegue, mês após mês, ir evoluindo, até que seu corpo esteja preparado para superar essa prova. Entendi. Aí tu tá assistindo a gente agora, aí tá começando a entender como é que funciona essa questão do TAF com o nosso professor Bruno, e aí vem aquela pergunta que todo mundo faz: como a gente se prepara para o TAF, Bruno? O mais óbvio que pareça, mas o óbvio é que vai fazer a gente passar é treinar, certo? Então, galera, não se ilude. Tem que treinar, né, professor? Assim como a gente tem que estudar todos os dias, pelo menos, né, ali durante a semana, os 5 dias, durante o nosso treinamento do TAF, a gente tem que ter uma rotina específica, semanal, para poder passar. Então, assim, eu não vou dizer uma quantidade específica, porque cada um tem suas necessidades, sua vida, sua rotina, mas acredito que um bom ponto de partida são 3 treinos na semana. Acho que essa é uma boa preparação para você poder ir adaptando seu corpo e vendo como ele se comporta. Vão ter pessoas que vão precisar de 2 dias na semana apenas, bem organizados,
E vão ter pessoas que vão precisar de 6 dias na semana. Então, assim, cada um vai ter uma necessidade específica. Cada um tem o seu ponto fraco, o seu ponto forte. Então, como é que a gente vai saber quais são os pontos fracos e pontos fortes? Treinando. Então, E, não tem muito segredo. ah, É começar a treinar quanto antes. não tem segredo. É treinar, né? E a mentalidade ela é muito importante. E esse tempo de preparação nos treinos, existe uma fórmula mágica? Existe aquele cara, eu sou jogador de futebol amador, eu faço natação, eu tenho ali uma rotina de exercício, só que sabemos que essa rotina de exercício, não sei, eu estou falando aqui de uma forma bem leiga, talvez essa rotina de exercício dele possa ajudar sim no início ali da preparação para o TAF. Porém, isso é fundamental para que ele consiga estar fazendo? Ele precisa estar preparado mais para aquele treino ou ele tem que treinar específico? Como é que funciona isso daí? Claramente, se a pessoa já tem como é que eu posso dizer? Uma experiência ali com determinadas áreas, determinadas atividades, como por exemplo você citou o jogador de futebol aí, né? Provavelmente o jogador ele vai ter uma aptidão melhor em relação às outras modalidades, claro, uma aptidão melhor para aquilo que ele já está treinando. Mesmo que ele não treine, ele não estivesse treinando para o TAF, mas as pernas dele já estão acostumadas com o movimento e o gesto motor da corrida. Óbvio, ele vai ter que testar para poder saber aonde ele está precisando focar mais. Então, com certeza, existe uma necessidade assim específica para determinadas pessoas em algumas modalidades, com certeza. Mas se você já tiver uma aptidão para determinada modalidade, isso vai ajudar com certeza. Porque aí eu acho que é o susto no corpo, né? O corpo ele já passou por aquele momento, né, de preparação, por mais que seja diferente, do que aquela pessoa que é sedentária, nunca fez um treinamento, só estudou, e ali quando ele vai começar a iniciar esse preparo, ele tem um impacto muito grande. E sabemos umas coisas que acontecem muito é o tal da dor, né? Então, esse cuidado que é preciso ter, por exemplo, antes do treinamento, e durante e após, como é que é? Vamos começar pelo antes. Quais são os cuidados antes do treinamento que ele precisa? Não, nunca treinei. É a primeira vez que eu vou treinar, vou me preparar para o TAF. Qual o cuidado que eu tenho que ter antes desse início? Maravilha. Acredito que segurança em primeiro lugar, né? Então, você tem que observar o local que você está treinando. Por exemplo, se as barras que você vai fazer, que você vai treinar sua barra fixa, elas não estão enferrujadas, não estão com alguns pedaços ali de ferro expostos para não cortar a mão. Se você está com um calçado adequado, se o local que você está correndo tem areia, tem pedra, se passa carro, enfim. Você tem que observar primeiro a segurança. Eu acho que esse é o primeiro fator, né? Então, o equipamento adequado, né? Com certeza, uma roupa também. Pode parecer besteira, mas você correndo nas primeiras vezes, você pode criar uma assadura. Então, uma roupa adequada também é importante. Calos, vai acontecer. O ideal é que, como eu tinha falado antes, a gente vá testando, tá? Ao longo do tempo, a gente sabendo aonde a gente vai precisar direcionar melhor a nossa energia, certo? Então, com certeza, é, é importante que a gente primeiro observe essas questões. Segundo, o aumento gradual e intensidade de volume nos treinos. Por exemplo, você começou a correr, sei lá, 10 minutos, você depois passou a correr 15, 20. Então, o ideal é que você comece sempre com o mínimo e observe como seu corpo está reagindo. Então, de acordo com a reação do corpo, a gente vai tentando aumentar os treinos gradativamente. Eu acho que semanalmente é uma medida boa, ou quinzenalmente, é uma medida boa para a gente ir progredindo com esses resultados. Se você passa mais de 3 semanas sem ver alguma diferença, então a gente tem que observar melhor o que está acontecendo. Por exemplo, alimentação, sono é muito importante. E Então, também até, como você falou, esse gradativo, ele consegue evitar uma lesão, né? Porque a gente teve casos já de lesão e quando você chegou na hora do TAF, você não teve esse cuidado antecipado. Quando foi realizar o TAF, ele não conseguiu obter êxito por conta exatamente do que você está falando. Então, ser gradativo é muito importante, né? essa questão de ser gradativo, ela é essencial
justamente para evitar essas lesões. Então, eu acho que o principal é observar o ambiente, né? E o segundo, com certeza, que a gente não percebe muito, pois ele acontece gradativamente também, ele acontece mais no médio prazo. Então, o aumento muito brusco de volume e intensidade vai fazer com que a chance de lesão seja muito maior. Então, essa questão da segurança é essencial. Nesse caso aí, claro, né, observar esses fatores que a gente citou e tentar ter um tempo bom de preparação. Então, não adianta começar com 6 semanas, 8 semanas e acreditar que você vai mudar toda a sua vida em 2 meses. Então, o seu corpo ele precisa realmente desse tempo. Então, eu não vou estipular um tempo ideal, né? Quanto mais tempo, melhor. Mas acredito que a maioria das pessoas, de 3 a 6 meses, consegue um resultado bem legal. Algumas vão precisar de mais de um ano. Então, quanto antes começar, melhor. É, você fazer tudo na vida antecipado, você só tem benefício, né? Você só tem a ganhar. E o descanso, o sono, ele é tão importante quanto o treinamento? Certeza, professor. Durante o sono é onde a gente vai reconstruindo as fibras musculares, né? E onde a gente vai onde a gente vai direcionando os nutrientes para os locais corretos, né? Então, a gente estimula o corpo, se alimenta durante o dia, que é outro pilar essencial, né? A alimentação. Mas durante o sono é onde você vai se reconstruir, é onde você se recupera. Então, a cada 24 horas o corpo precisa desse descanso. Se ele não tiver esse descanso adequado, ele pode ir acumulando fadiga, acumulando cansaço e a lesão é certa. Então, claro, nem todo mundo vai ter uma necessidade igual de sono e nem todo mundo vai conseguir bater a quantidade ideal de horas ali, dependendo da rotina, dependendo da vida, mas acredito que quanto mais restaurador for o seu sono, melhor para você. Você vai evitar muitos problemas. Eu acho que isso também, esse descanso com essa preparação, e você conseguir ter um bom descanso, isso também já atinge ali a tal da saúde mental que está sendo falado atualmente demais, né? Então, eu creio, pela pouca experiência que eu tenho, eu observo que eu tenho um treinamento, mas eu também tenho um desconto ali em conjunto, a minha saúde mental, ela acaba ali sendo beneficiada quanto a isso. Correto, professor? Concordo plenamente. Saúde mental é essencial. Se você tiver, né, vamos inverter agora as questões, né? Se tiver lá com o corpo excelente e a sua mente não estiver bem, você não vai performar 100%. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, antes de tudo, dessas variáveis. Então, o corpo tem que estar tão bem quanto a mente, e vice-versa. Pois a conexão entre os dois, ela é inevitável. Às vezes a gente pensa muito separadamente, mas a gente é um ser só. Então, o corpo e a mente, eles não são separados. Eles são uma coisa só. Então, quando a gente tem uma conexão grande entre os dois, quando a gente está treinando bem os dois, estimulando bem as conexões, sinais elétricos, químicos, eles passam mais facilmente. Então, isso é essencial. A questão da saúde mental, não só para você passar na prova, né, que a gente está abordando o TAF, é essencial você estar com a mente boa, a mente fresca, a mente tranquila, que você estando tranquilo, você consegue passar esse sinal corretamente da mente para o corpo. Mas quando você vai fazer a prova escrita, você também precisa estar com a saúde mental em dia. Acho que o nervosismo é uma questão que atrapalha muito os alunos, Sim, bastante. né? E você, com a sua mente fresca, você consegue fazer uma prova melhor. Você está confiante, quando você está endorfinado, como diz a história, né? E o exercício físico, ele é um aliado essencial nessa liberação de hormônios do bem-estar, como a endorfina. Isso aí eu não estou inventando, isso aí é ciência, tá? Sim. Só pesquisar. Então, acredito que a gente respeitando o corpo e a mente como deve ser respeitado, acredito que a gente tem os melhores benefícios possíveis. Entendi. Vamos falar de superação. Eu acho que para quem está assistindo a gente nesse momento, já deve não, com certeza superou em vários momentos da vida de tudo, tanto familiar, profissional, pessoal, etc. Eu estou
passando por todo esse processo, professor. Estou estudando para a prova escrita, para a prova intelectual, estou me preparando para o TAF direitinho. Eu escutei, já peguei uma aula sua que você já gravou para a gente aqui, já vi alguns vídeos seus, já estou te seguindo ali. E aí eu observo que nesse momento eu começo a ter dor psicológica e também dor física. Como é que eu posso superar essa dor física e essa dor psicológica? Sabemos que se eu tenho uma dor física que está me impedindo de executar alguma atividade, consequentemente, meu psicológico vai ser afetado, né? Mas existe forma de a gente conseguir ter essa superação, da gente superar essa dor física e psicológica? Com certeza existem algumas maneiras que a gente, algumas ferramentas, né, que a gente pode usar para poder ir driblando, né, essas dores. Eu acho que resiliência, dedicação e persistência são essenciais, né, nesses fatores, pois a gente precisa estar realmente com foco no nosso objetivo. E quando você dá muito valor, quando você dá muita atenção à dor, ela aumenta, certo? Então, eu acho Interessante. que é interessante a gente direcionar o nosso pensamento para o nosso objetivo e o nosso foco. E entender que a dor é parte do processo de melhoria, não há melhoria sem dor. Então, sim, algumas pessoas realmente vão conseguir ter menos dores, pois estão com um equilíbrio legal entre alimentação, sono, satisfação pessoal, está regular nos estudos, está regular nos treinos. Então, eu acredito que quando o aluno está muito focado em todas as áreas, não tem como ele se desesperar e focar na dor, porque ele está tendo progresso, de um modo geral, né? E na dor física, especificamente, existem algumas técnicas, né? Como simplesmente automassagem com a própria mão, com os dedos. Então, você tocar, às vezes você vai fazer muita flexão de braço, peitoral, tríceps, vai doer bastante. Então, assim, só de você estar apalpando a região, segurando ali por 6 segundos apenas, pressionando o ponto de dor, existem alguns pontos chamados pontos de tensão. Esses pontos de tensão, quando a gente procura e pressiona, eles vão diminuindo a tensão e a dor vai sumindo, certo? Então, essa é uma das ferramentas que eu gosto de usar, eu ensino muito para os meus alunos. Outra ferramenta seria, Interessante. Tá chamando aqui. Pronto. Vamos lá. outra ferramenta seria uma ferramenta de alongamento, tá? Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de alongamento, mas nem todo mundo sabe a importância do alongamento. Então, o alongamento ele vai também liberando tensões, porque a musculatura fica muito dura, muito tensa. Então, quando a gente vai alongando, essa musculatura vai diminuindo esses ácidos que ficam no músculo, que causam dores, certo? Os metabólicos, não vou entrar tanto em detalhes, mas tem substâncias que fazem doer. Quando a gente libera a musculatura alongando ou fazendo uma automassagem, essas dores vão diminuindo, dores físicas, certo? Além de estar nutricionalmente um aporte bom de comida, né? E dormindo bem. Quando a gente dorme mal, as dores aumentam. Porque a recuperação ocorre, como eu falei antes, justamente no sono, né? E acredito que, já puxando um gancho aí para a saúde mental, né? E a dor mental também, porque, querendo ou não, é normal a gente ficar ansioso, nervoso. Existem técnicas também para isso. Basicamente, a mais simples e a mais eficiente de todas é a respiração. Então, quando você foca na sua respiração consciente, inspirando profundo, expirando profundo, no ritmo específico, isso ajuda a oxigenar mais o sangue, o cérebro e liberando essas toxinas que ficam acumuladas no corpo. O oxigênio, ele ajuda literalmente a oxidar e a equilibrar esses metabólicos que vão acumulando no corpo. Então, é essencial a respiração e estar com um pensamento positivo. Pensamento positivo vai fazer com que a gente consiga ficar focado somente no que interessa, não na dor. Obviamente, a gente não vai fingir que ela não existe, ela existe. Mas quando a gente dá atenção, ela aumenta. Então, vamos dar atenção para o que interessa, né? É o nosso foco, que é a gente
se imaginando passando na prova, passando no TAF, tendo a glória lá de receber o nosso fardamento. Então, se imagine lá no topo, se imagine aonde você quer estar. Acho que isso é extremamente interessante e vai fazer com que o seu foco fique somente no que interessa, que é no seu resultado final, que é na sua glória. Legal, mas é correto afirmar, você me corrija se eu estiver errado, por favor, professor, que o que tu faz no treinamento, tu vai fazer no dia do TAF. Nada mais além daquilo que tu tá treinando, né? Claro que ali a gente já percebeu que quando tá ali no dia do TAF, o cara tá mais motivado, enfim, adrenalina, né? Tem aquele, você está lá, todo mundo fazendo as mesmas coisas, então acaba que te dá um up a mais, né? Te dá uma vontade a mais quanto isso daí, né, professor? E os princípios propósitos de se basear para manter a mente consciente e firme no objetivo? Justamente, né? A gente, eu tinha dito antes, a gente fazer uma visualização do que a gente quer, a gente se imaginar lá, se imaginar também no caminho até chegar lá, porque não adianta só a gente se imaginar lá, a gente tem que passar pelo processo. Então, tudo isso que a gente falou tem ligação, processo de dor, a gente vai precisar passar por tudo isso e a gente lembrar qual é o nosso propósito. Então, eu quero passar no TAF porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, por exemplo. Imagino que tem muita gente com esse propósito, né? Eu quero passar no TAF porque eu quero ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Então, é o meu sonho, eu quero realizar esse sonho meu. Então, eu acredito que colocar o seu objetivo escrito para você reler ali todos os dias, para você lembrar por que você está naquele processo, é muito importante, porque é normal durante o progresso a gente cansar e a gente começar a desfocar do nosso, assim, de lá do início, né, do que fez a gente ter essa motivação para poder continuar. Então, você fazer como é que eu posso dizer? Na verdade, aproveitando a oportunidade que o senhor está falando, eu quando, por exemplo, trabalho minha mente, por mais que eu me prepare fisicamente e também a minha mente, uma coisa que a gente observa bastante, que os alunos sempre pedem, é a tal da dica, o bizu, né? E você que está assistindo a gente aqui agora, o tempo todo em sala de aula, bizu para isso, bizu para cá, e faz parte da rotina do concurseiro, o tal do bizu, que é o que é, dica para poder encurtar o caminho, vamos dizer assim. E encurtar o caminho a gente sabe que nem sempre ele vai te fazer você chegar lá. Porém, é muito importante sabermos esse encurtamento, né, esses caminhos que a gente consegue percorrer vamos dizer assim, de menor distância, né? Mas existe dicas, tem como a gente poder informar alguns bizus, tem como a gente poder estar ajudando o nosso aluno hoje com dicas e bizus para que ele consiga obter êxito aí na prova. E também, professor, é o seguinte, o TAF é um dos processos, né, para ele conseguir entrar, não é somente o TAF, mas se você observar que de tudo que nós estamos falando, a mentalidade, ela é a mais importante de tudo, porque você tem que estar com a tua mente sã, né? Corpo e a mente sã, você vai conseguir chegar lá. Mas fala para essa câmera aqui, por favor. Dicas, bizus para esses alunos que pedem o tempo todo. Ah, o Bruno vai lá. Ah, o professor vai lá conversar com vocês. Vai, Bruno. Eles estão esperando essas dicas, esses bizus. Conte para eles. Então, né? O podcast já foi o bizu, né? Quem pegou, pegou. Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. Então, galera, tem que ter um treino semanal, certo? Se você tiver uma rotina de treinos e você semanalmente conseguir fazer algum progresso, você vai passar. Não tem para onde fugir, certo? O principal problema hoje em dia é que o pessoal quer arrumar muito atalho e não treina. E quer passar com fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, por mais clichê que pareça a frase. Não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é treinar. Então vai treinar. Beleza? Vai treinar. Tenha uma rotina de treino já específica. Anota.
tem um diário ali para você anotar as suas distâncias, anotar a quantidade de repetições que você conseguiu fazer em cada modalidade, anotar o seu ponto fraco, suas metas, melhorar os pontos que já estão bons, para você garantir que você não vai ter aperreio, certo? Porque a gente sabe que no dia da prova muda um pouco, né? Então, ter uma alimentação balanceada, comer coisas que realmente vão ajudar você, coisas naturais, né? Produtos que são energéticos, que vão ajudar você a ter os nutrientes necessários para poder fazer a contração muscular, para você poder ter fôlego, estar vitaminado, beleza? Dormir bem para você recuperar e dia após dia, seu corpo está mais preparado, porque ele só melhora depois de uma noite de sono, beleza? Então não adianta treinar o dia inteiro, comer bem e no Descanso é final do muito dia não importante. descansar, pois é. Descanso é essencial, essencial. E acho que o principal é começar o quanto antes. Por quê? Porque isso não vai interferir apenas no TAF. Isso vai interferir na sua prova escrita também. Você vai ficar mais calmo. Você vai conseguir raciocinar melhor. Suas ligações do corpo e da mente vão ficar melhor. Certo? Fluxo sanguíneo aumentado. Ele tende a fazer com que a mente funcione melhor. Você conseguir ter um pouquinho mais de calma e disciplina, porque uma pessoa disciplinada nos treinos, ela leva essa disciplina para as outras áreas da vida. Conseguindo ter disciplina nas outras áreas, você vai ser uma pessoa de mais sucesso, de um modo geral, né? Então, Exatamente. isso é muito bom. E treinar. Não tem para onde fugir, galera. Treinar quanto antes, o mais cedo possível, porque a gente só consegue treinando. Já treinou hoje? Treinou não? Levanta e vá treinar. Você está pegando várias dicas aqui com o Brunão e você ainda está assistindo e sentado. Faz o seguinte: tem uma esteira em casa? Tem uma bicicleta? Não? Então dá pausa nesse vídeo, vai para a academia ou vai treinar e vai escutando a gente, vai vendo. Por quê? O importante é começar. Sei que é difícil, mas tudo que a gente precisa começar na vida é difícil, tá? Então levanta, vou dizer igual o coronel faz, levanta dessa cadeira e vai estudar. E aí, dessas dicas que você está falando, professor, eu queria, assim, uma coisa que me surpreendeu. Eu não imaginava tanto assim, achava que a dificuldade da grande maioria era corrida. Assim, posso estar enganado, mas algo que me surpreendeu foi a tal da barra. Você que está me assistindo, você está com dificuldade na barra também, né? Bom, professor, eu comecei a observar que os alunos têm muita dificuldade na barra. Mas aí eu ia falar, dificuldade em fazer quantas barras? Mas na verdade eu observei que não consegue nem fazer uma barra, eles não conseguem nem segurar o próprio corpo. Isso me surpreendeu. Existe assim um bizu bem rápido, uma dica bem rápida assim para o aluno para começar, para ele antes dele conseguir fazer a primeira barra. Tem alguma dica que ele pode fazer em casa ou no dia a dia? A gente que mora na área litorânea, por exemplo, quem morar em parques, área litorânea, por exemplo, tem ali, às vezes, um local para você conseguir fazer, por exemplo, uma barra, né? Tem alguma dica inicial aí para esse pessoal? A barra fixa não tem segredo. Você quer fazer barra fixa? Você tem que treinar a barra fixa, certo? Se você não consegue fazer uma repetição completa da barra fixa, então a gente tenta fazer repetições parciais, beleza? Como seriam essas repetições parciais? Se você sobe em uma barra qualquer e sustenta o peso do seu próprio corpo, seja com os braços estendidos, ou seja, com o braço flexionado, segurando o seu peso, isso já vai ajudar você a ir fortalecendo o que precisa, porque a barra fixa, você vai trabalhar uma grande quantidade de músculos, mas, resumindo, a gente vai trabalhar bastante a força da mão, a força do braço e a força das costas, certo? O ombro também entra na jogada. Então, só de você estar sustentando o peso do seu corpo, você já está fortalecendo sua pegada. Entendi. Então, o movimento, puxei aqui, passei o queixo, segurar um Conseguir pouquinho ali, isso, eu já e ficar segurando o máximo que eu puder. tem que Ou me conseguir, tremer todinho, mas vou tremendo mesmo. tem que ir tremendo. Se não tremer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Tem algo errado. É. Então, essa é a ideia. Faz o máximo de esforço que puder, sustenta o peso do seu corpo e quando acabar a energia, você ainda tem energia.
Então, sustenta a queda. Ah, acabou minha energia, não aguento mais. Segura o peso do seu corpo e vai descendo em câmera lenta. O mais. Você está segurando aqui, acabou a energia, vai tremendo mesmo até o corpo estender todo. Beleza? Então, essa é a ideia. Segura, sustenta o peso do corpo e vai tentando controlar a queda até você conseguir passar mais tempo, que com no mínimo um mês, eu tenho certeza que vai estar fazendo pelo menos uma repetição a mais. Mas muito legal, você falou da sobra de energia. A gente consegue, eu já escutei muito essa questão de porcentagem. A gente consegue quantificar em quanto porcentagem depois que a gente acha, estou morto. Eu ainda tenho mais, é possível, porque já que a gente está falando bastante de saúde mental, psicológico, mente, o cara tá morto, ele fala, pô, assisti o podcast do Bruno, o Bruno me ensinou, e eu tenho aqui mais tantos por cento que eu ainda vou. É possível quantificar? Então, não sei uma medida exata aí, mas já ouvi muito falar de quando você está morto, você ainda tem 40% de É, energia sobrando. eu escutei, já escutei muito aí. Só que aí, né? Então, é aquilo. Como você não consegue mais sustentar o peso do seu corpo na barra, por exemplo, você ainda tem energia bastante para sustentar a sua queda. E só de você sustentar a queda, você também vai estar conseguindo evoluir. Você vai estar ganhando força também, mais força até do que a parte segurando. Fase excêntrica, que é a descida, né? Então, sim, quando você acha que não tem energia, você ainda tem bastante energia guardada. Legal. A gente teve alguns alunos, graças a Deus, bastante alunos aprovados, mas percebemos que um caso específico é a tal da natação. O coronel estava orientando o nosso aluno e aí ele passou para o concurso Corpo de Bombeiro, ele perguntou quanto a natação. Até o aluno fez, eita, poxa, natação. E a gente observa que a natação, quando a gente fala para as Forças Armadas, lá dentro você precisa nadar, você precisa os índices que você precisa conseguir obter ali o mínimo. Só que alguns concursos já estão começando a cobrar a natação, né? E como é que é possível, né, o aluno se preparar para a natação? Porque tem muita gente que tem medo de água, né? Tem muita gente que quando dá um mergulho ali numa piscina ou no mar, por exemplo, ela entra em pânico, né? E como é que é essa questão assim da preparação para a natação? O medo relacionado à água, ele, ele tem muito a ver com destreza, né? Então, pode ser, né, de repente, que a pessoa tenha algum trauma passado, mas você consegue superar o medo enfrentando ele, certo? Não vamos dizer que você vai ser jogado em alto mar e vai ter que se desenrolar ali até a costa. Não é isso. Mas você precisa ter uma adaptação do seu corpo ao meio aquático. Quando você não tem essa adaptação, você vai ficar com medo, porque você não vai ter controle do seu corpo ali naquele espaço. Você precisa sim fazer essa adaptação ao meio aquático. Como, Bruno? Mais uma vez, não tem segredo. É se matriculando numa natação, entrando na piscina, mesmo que seja na piscina rasa, e começando a nadar. Ah, vou nadar de pé de pato, vou nadar de palmada, de boia, do que seja. Começa, Ele precisa fazer parte daquilo, né? precisa entrar na água. Exatamente. E assim, a gente sabe que toda essa preparação, ela vai mimetizar, digamos assim, né? Ela vai ser, na verdade, uma entrada, uma porta de entrada para estar por vir, né? Porque qualquer momento o bombeiro vai precisar entrar na água, Exato. né? Qualquer momento ele vai ter uma situação onde o corpo dele vai ser exigido. Então, o TAF auxilia justamente nessa carreira e no progresso, nesse processo de preparação para o seu corpo estar pronto para qualquer desafio lá na frente, né? Inclusive, além, ele vai estar executando aquilo na profissão dele, certo? Porém, ele passa, e muitas das vezes ele vai para uma academia, ele vai para uma escola, e lá dentro da escola os índices aumentam, né? Então, ele precisa continuar treinando, ele precisa continuar estudando, e sabe o que é uma dificuldade muito que eles têm? Que durante o dia a dia ali, ele precisa estar treinando, ele precisa estar fazendo ordem unida, ele precisa estar na rotina do quartel, e à noite ele vai estudar. Ou seja, ele já se adaptando aqui de fora, já fazendo esse treinamento todo, quando ele chegar lá dentro, não que fique mais fácil, mas ele já tem uma introdução muito melhor, muito mais ampla nisso daí, né? E
A gente está chegando, pessoal, na nossa reta final, tá? E aí eu queria saber, é uma das perguntas que é rotineira quando a gente está falando de preparação para o TAF, que esses cuidados pré-prova e no dia da prova, como é que a gente poderia estar instruindo nossos alunos quanto a isso? Acho que os cuidados, principalmente na semana que antecede a prova, a gente tem que fazer, na verdade, uma diminuição das nossas atividades físicas, porque o corpo, se você já está treinando há um tempo, o corpo ele vai estar completamente debilitado, ele já vai estar desgastado daquela rotina intensa. Então, por mais que você esteja dormindo, comendo bem, feliz, está focado, mas o corpo acumula um pouco de cansaço. Então, na semana que antecede a prova, a gente tem que diminuir, na verdade, os treinos, porque o que vai importar, na verdade, foram os treinos que você fez meses atrás e não dessa semana. Então, bota na cabeça que o descanso, nesse caso, vai ser muito mais importante do que o estímulo. Então, dá esse descanso para o corpo, para ele ir com 100% de energia recuperada para o dia da prova. Chama supercompensação energética. Então, quando você tem essa supercompensação energética, seu corpo ele vai estar com muito mais energia no dia da prova, né? Você está positivo, tentar ficar calmo, tentar comer a mesma comida que você come sempre, não inventar moda, não inventar, não tentar comer comidas novas, não tentar estratégias diferentes, não. Faz o que tu está fazendo e confia no que tu fez. Se tu confiar, é o primeiro passo para você passar, beleza? Dormir bem, de que, né? Não precisa nem falar. E ter o apoio, né? Ali de, sei lá, dos seus amigos, da sua família, de quem está do seu lado, da sua escola. Quem for do IPM, não precisa se preocupar com isso, né? Já vai estar completamente assessorado. Então, acredito que é isso. Tem que estar calmo e focado, confiar no processo, que vai dar certo. Se você está treinando, você está estudando, não precisa fazer nada diferente na última semana. E se não tiver apoio, vai sem apoio mesmo, tá? E se você precisar do apoio da gente, minha, do Bruno, do IPM, do Coronel, pode contar com a gente, tá bom? E aí, para a gente finalizar aqui, professor, queria, se você me permite, uma frase que você me enviou, queria falar um pouco dela e você comentar um pouco. É o seguinte: o principal de tudo, isso é você. Lembre-se das suas batalhas e da glória que está esperando por você. Um corpo forte reflete numa mente forte. O que você quer dizer com isso, professor? Apesar dela ser autoexplicativa, né? É isso. Um corpo forte reflete numa mente forte. Quando a gente está numa rotina ali pesada de treino, de estudo, a gente não pode esquecer por que a gente começou a fazer aquilo. Então, a gente tem que lembrar do que fez a gente chegar nesse processo, porque senão qualquer obstáculo, qualquer momento, a gente vai parar, tá? Então, vamos ficar focado, vamos lembrar do que está esperando a gente lá na frente. Esse processo, às vezes, é muito árduo, às vezes é um desafio único na vida da pessoa, mas é aquilo, ele passa. Ele passa. A gente tem que suportar o processo e saber que lá na frente a glória vai chegar. Então, confia no processo que dá certo. Ah, legal. Você usou uma frase que quando algum aluno está com alguma dificuldade, que ele vem me procurar, eu falo isso. Lembre-se do primeiro dia que você decidiu fazer isso. Então, volte lá, pense que você vai conseguir chegar onde você quer. E a gente sabe que é muita expectativa, né? O aluno está estudando, mas a gente está aqui para poder ajudar, tá certo? Pessoal, vocês que assistiram a gente aqui, podem contar com a gente, tá? Qual é a sua rede social, professor? Vamos lá? Então, Bruno Sale 19 no Instagram, tá? Tudo junto. E o estúdio que eu dou aula é o Seja Pro Estúdio. Tudo junto. Seja Pro Estúdio. Então sigam lá, que aí além de professor, o cara é um homem de negócio, tá bom? E modéstia à parte, para a gente encerrar mesmo, eu já falei isso para ele várias vezes. A gente está aqui com uma das pessoas mais inteligentes desse mercado, dessa área de educação física, de TAF. Rapaz, se você observar aqui nesse episódio,
Ele muitas das vezes ele falou assim: não, não vou explicar tanto assim, vou parar ali, porque a mente ela vai além, né? Então ele sabe o que está falando, tá? Muito inteligente mesmo, e a gente está aqui para poder ajudá-los, tá? Para quem não me segue ainda, minhas redes sociais, @FelipePM, o Instituto Militar, Instituto Militar, nosso site institutomilitar.com.br e no YouTube também, Instituto Militar. Nós aqui estamos para poder proporcionar o melhor para vocês. Para encerrar mesmo, a última frase aí para os nossos alunos nessa câmera para a gente ir embora. Galera, vamos começar a treinar hoje, beleza? Confia no processo que dá certo. Segue as dicas aí, segue o IPM, segue o Bruno Salles, seja Pro Estúdio e confia no teu propósito que a glória te aguarda. Show de bola, professor. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se você quer ser militar, vem para o IPM. IPM.